Vamos ler um texto muito bonito da palavra. Vamos rapidinho aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Graças a Deus. De manhã nós tivemos um tempo muito bom de oração. Quem nunca veio num domingo de manhã, se você quiser vir num domingo de manhã, foi bom, né? Oramos, clamamos a Deus, buscamos o Espírito Santo. Toda atenção agora é pouco. Vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Diz assim a palavra: depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu, não foi uma parte do exército, foi todo o seu exército para atacar e sitiar Shomron de Samaria. Para aí, pode voltar. Então Ben-Hadad, rei da Síria, resolve atacar a Israel, a Samaria. Samaria, para quem não sabe, é o reino do norte. Foi dividido o reino do sul e reino do norte. Samaria, reino do norte. E é interessante, irmãos, porque nós vemos que família ela é muito importante. Exemplo do pai ele é muito importante. Nós sabemos que nesse tempo aqui, quem estava reinando era um filho de um rei que foi desastroso com Israel. Um rei chamado Acabe. Alguém se lembra de Acabe? Qual foi o pior pecado de Acabe? O pior pecado de Acabe foi casar errado. Acabe fez aliança com o povo, querendo tirar vantagem, e se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é o símbolo do próprio Satanás, é o símbolo da destruição. Jezabel era uma sacerdotisa de um espírito, de uma entidade, de um Deus chamado Baal-zebu, Deus das moscas. Você sabe que quando Deus tira o povo lá do Egito, nas 10 pragas, eles serviam a Baal no Egito. E até hoje tem Baal lá no Egito. E aí Deus manda uma praga, não sei se você se lembra. Uma das 10 pragas foi a praga das moscas. A pessoa, imagine, um pouco de mosca já é terrível. Imagine um enxame como de abelha dentro da tua casa, de dia e de noite, mosca para todo lado. Foi assim que foi. Tanto que Faraó chegou a pedir para Moisés: Moisés, ora o teu Deus, porque eu não estou aguentando essa situação. Então foi terrível. E eu achei interessante uma coisa quando eu estava lá no Egito. Não foi só eu que reparou isso não. Parece que a praga está lá até hoje. Eu nunca vi um lugar com tanto mosquito. Não era mosquitinho assim não, filho. Uns pitelos assim, falando, se eles pegar eu aqui, a praga parece estar até hoje lá. E é interessante como Deus é grande. Você vai do outro lado que é Israel. É perto, irmãos, é colado de um do lado do outro. Um lado tem mosquito desse tamanho, o outro não tem nada. Deus mostra a diferença de quem serve para quem não serve. A bênção na tua casa, a bênção na tua família. A diferença de quem serve para quem não serve. Você é de Deus, você não é qualquer um, você não é qualquer uma não. Não há maldição. A maldição dentro do Egito tinha as casas dos hebreus e tinha a casa dos egípcios. As moscas entravam na casa dos egípcios, mas não tinha autorização para entrar na casa do povo de Deus. A tua casa é protegida. Profetiza bem forte: a minha casa é protegida. Sua casa tem que ser protegida. Sua casa tem que ser fechada. Mosca, na Bíblia, tem várias representações. Mas uma das representações do mundo espiritual
é a loucura. As moscas têm a capacidade de levar uma pessoa à loucura, porque ela não deixa a pessoa dormir, ela vai mexendo, o barulho é como se entrasse algum bicho dentro de você, e aquele sonido, aquele barulho constante. Tem gente que vai ficar louco porque a cabeça tem um barulho dentro dela que não passa. Há uma inquietação, ela vai no psiquiatra, o psiquiatra começa a dar remédio para acalmar, desacelerar, e a pessoa tenta apagar, mas ela não consegue. Então as moscas malignas trazem muita loucura na vida das pessoas. E aí Deus, ele dá uma direção para o povo dele, assim como deu para Davi. Deus fala assim para Davi: unge a cabeça com óleo. Ele estava falando de ovelha. Lembra do Salmo 23? Quem lembra aqui? O Senhor é meu pastor. Nós lemos dessa forma aqui, mas lá ninguém lê desse jeito o Salmo 23. O Salmo 23 é lido assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O Salmo 23 não está ligado à prosperidade, não está ligado a ter falta de alguma coisa. O Salmo 23 está ligado a: se você tem Deus, em Deus eu não tenho falta de nada. O segredo não é o que você tem, é quem você tem. Vou dizer de novo: o segredo não é o que você tem, é quem você tem. Então o povo diz assim lá: se eu tenho Deus, de nada eu tenho. É diferente. Então ele fala: unges a cabeça com óleo. Por quê? Porque quando a ovelha ela é ungida com azeite, bastante azeite, ela espanta as moscas. E aí quando espanta as moscas, a ovelha para de bater a cabeça, porque as moscas vêm no olho, as moscas vêm no ouvido, e ela fica querendo bater a cabeça. E quanta gente, por causa das moscas espirituais, pensam assim, chegam aqui na igreja: hoje é o último dia da minha vida, quero me suicidar, quero morrer. Há uma angústia tão grande, ela quer bater a cabeça, não aguenta de aflição, e ela não sabe que é uma maldição. E quando a unção vem, o óleo vem, as moscas saem da tua cabeça. Você está entendendo isso ou não? Amém? Então, continuando aqui. Aí vem uma geração, vem esse rei chamado Acabe, e ele decide se casar com Jezabel. E Jezabel adora essa entidade chamada Beú, ou Baal Zebu. E aí, você sabe como que é homem, né? Homem, ele casa, e aí ele pensa: não, eu vou casar com ela, mas vai estar tudo sob controle. Ela tem outro Deus, eu tenho o meu Deus, mas ela não vai me influenciar. Daqui a pouco, Israel, o próprio rei, mandou matar os profetas, destruiu o povo, massacrou aquele povo. Então veio sobre aquele povo o peso de Deus, porque o povo se desviou das coisas de Deus. Por quê? Porque o seu líder Acabe se desviou. Se desviou por causa do quê? De uma o quê? É assim. Você lê história, quem lê história sabe muito melhor do que eu. Houve muitos reis, mas a maioria dos reis não decidia. Quem decidia eram as suas esposas, porque eles tiravam conselho à noite com a sua esposa, e a partir daquele conselho ele tomava uma decisão. Não é assim que os homens que a gente faz. A gente pensa em fazer alguma coisa, daqui a pouco a gente senta com a mulher e fala: olha, pensando em fazer isso, o que você acha? Aí quando ela fala: vai dar zebra, parece que é uma maldição. Eu falei para minha mulher assim: eu vou jogar bola. Ela falou assim: não vai. Sabe o que ela falou? Você vai se machucar. Eu falei: está amarrada essa palavra. Machuquei joelho e ombro só. Só isso. Não morri, pelo menos. Mas parece ter uma maldição. Irmãos, entenda uma coisa bem claro: depois da salvação, a coisa mais importante da sua vida é o seu relacionamento, o seu casamento. Pense bem nisso. Acabe vem, traz grandes prejuízos espirituais, e vem agora o seu filho, e continua no mesmo caminho errado do seu pai, fazendo tudo que desagrada a Deus. Então vem a perseguição do povo sírio contra o povo de Deus. É o povo de Deus, mas é um povo perseguido. E quando a gente lê o capítulo 6 aqui de 2 Reis, nós temos que passar primeiro
aqui em Reis passa primeiro o profeta bem conhecido de Elias, e depois Elias passa para Eliseu. E agora Eliseu vem, começa a fazer sinais, prodígios da direção. E aí o exército da Síria começa a preparar ciladas para destruir o exército de Israel. Mas aí Eliseu orava e Deus falava para ele: olha, naquele lugar tem uma cilada preparada para o exército, vai lá e avisa o capitão. Ele ia lá avisar, falou: olha, Deus mandou dizer para você que nesse caminho há uma cilada. Eles desviavam das ciladas. Passava 20, 15 dias, um mês, o exército da Síria preparava outra cilada. Eliseu orava, Deus falava com ele, ele avisava o capitão do exército de Israel, e eles se desviavam. Isso aconteceu várias vezes, até que tanto o rei como o chefe comandante do exército sírio pensou assim: peraí, tem um X9 aqui, é impossível. E começou a apertar os soldados, a apertar todo mundo. Falou: mas quem daqui está falando? Quem daqui está falando para os... Quem é o X9? Quem aqui está falando aonde a gente coloca a nossa emboscada? E todo mundo: ninguém. Aí um levantou a mãozinha lá no fundo e falou: fala! Olha, eu vou falar um negócio para o senhor. Não é ninguém aqui não. Falou: quem é então? Tem um tal de profeta Eliseu. Ele ora. E quando ele ora, Deus mostra para ele as coisas. E quando Deus fala com ele, a gente vai lá, antes deles caírem no laço, Deus livra o povo dele, porque tem esse profeta que está avisando eles. Aí Ben-Hadad olhou para o capitão, falou para ele: está fácil de resolver então. Ajunta um grande exército aí, vai na casa de Eliseu, mata Eliseu, acabou. E depois nós pegamos todo mundo. E foi assim. Pegaram de madrugada, foram até a casa de Eliseu, cercaram a casa de Eliseu, carros, cavaleiros, um monte de gente cercou ali a casa de Eliseu. E Eliseu morava com um filho espiritual, um menino que trabalhava com ele. E aí a palavra diz que esse jovem Caiame, chamava o menino, Caiame levanta cedinho para buscar um pão com mortadela. Não é cerate, é marba, tá? Pegar um pãozinho, pegar as coisinhas para fazer um café para Eliseu. E quando ele sai de madrugadazinha, ele olha, a casa de Eliseu está completamente cercada por soldados sírios. Aquele garoto volta branco e trêmulo para casa, correndo desesperado, bate Eliseu, pelo amor de Deus, fala filho, o que está acontecendo? Nós estamos cercados, vão matar a gente, vão arrebentar com a gente, a casa toda está cercada. Eliseu do céu. E agora Eliseu olha para ele e fala: calma. Fala: mas como que eu vou ter calma numa situação dessa? Fala: calma filho, vem aqui. Ele chamou o menino veio perto dele, e ele falou assim: pai, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Mais são que estão conosco do que os que estão com ele. Aí Deus veio com fogo, pegou aquele menino, abriu os olhos dele. Quando ele saiu para olhar, ele olhou em volta de Eliseu, tinha carros e carros de fogo, de anjos de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu não estava preocupado com o exército contra ele, porque Eliseu estava preparado para a guerra. Tem alguém preparado para a guerra aí? Tem alguém preparado para 2023? Não adianta ficar com medo, não adianta brigar, xingar. Só vai ter um jeito de você vencer. Fala: Senhor, abre os meus olhos espirituais. É isso que o povo precisa. Eliseu orou e disse: mais são que estão conosco, estão com eles. Você pode profetizar para essa pessoa, para tua esposa, para o teu filho, para tua amiga, fala assim: mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Mas diga com convicção, parece que está morrendo, diga: mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Então não importa, irmãos, quem está contra nós. Se Deus é por nós, vou falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com você, se Deus é com os empresários brasileiros, nós vamos arrebentar de qualquer jeito, porque Deus está com você.
Tem alguém que acredita aí que mesmo com o pior presidente do mundo, nós vamos prosperar, dar um brado de vitória aí? Não importa não, irmãos. Aplauda Jesus. Acabou. É esse espírito que tem que tomar conta de você. Senão você fica sofrendo por antecedência, você fica com medo, você fica aflito, você não dorme, começa a ter briga em casa, porque você está com medo do seu adversário. Ah, mas ele é mais forte que nós, ele não sei o quê. Ele pode ser mais forte que qualquer um aqui, mas ele não é forte, mas não tem nenhum. Se Deus quiser fazer assim, ó, e mudar o Brasil, ele muda. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas tudo que o Brasil está passando e vai passar é um treinamento de Deus para algo melhor. Tempos fáceis, gente fraca. Tempos difíceis, gente forte. Vou dizer de novo: tempos fáceis, gente fraca. Tempos difíceis, gente forte. Agora nós vamos ver quem é homem e quem é menino. Vou falar de novo, segura na cadeia para não cair aí. Agora que nós vamos ver quem é menino e quem é homem. Está na hora de você ser homem. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino e agora vivo como homem de Deus. Tem algum homem, uma mulher de Deus, uma guerreira, um guerreiro para aplaudir Deus aí? Creia. Aleluia. Amém? Você está nesse espírito? Eu estou. Porque aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí vem esse texto. Aí aquele exército está lhe cercando Eliseu. Eliseu sai para fora. E quando Eliseu sai, ele faz duas orações. Ele faz uma oração assim para Deus: Deus, abra os olhos do menino. E na hora o jovem, os olhos dele se abriu, ele viu os anjos do Senhor. E quando ele sai para fora, ele orou: Senhor, fecha os olhos deles. E aí eles conversaram com Eliseu e falaram assim: nós estamos procurando o profeta Eliseu. Onde que ele está? Eles não conseguiam enxergar a porta da casa de Eliseu, não conseguiam enxergar Eliseu. E Eliseu falou assim: eu vou levar vocês até ele. O mesmo Deus que abre olhos, fecha os olhos. O mesmo Deus que abre, fecha. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Se ele abriu a porta, fica firme, fica na fé. Deus é com você. 2023 pode ser, se você acreditar, o melhor ano da tua vida. Não estou dizendo que vai ser o ano mais fácil, mas pode ser o melhor ano da sua vida, se você crer. Porque ele pode abrir os olhos para você ver que ele está no controle de todas as coisas. E os seus inimigos ele vai cegar. E aí ele leva todo um exército até o exército de Israel e apresenta eles. E aí ele faz outra oração, pum, os olhos deles voltam. Quando eles voltam, já estão com a espada na garganta. Aí tanto o rei de Israel como o capitão de Israel pergunta assim para Eliseu: Eliseu, o que a gente faz? Mata tudo? O que a gente faz? Eliseu falou: não, dá água e comida para eles e manda eles embora. E é interessante porque os sírios eram o inimigo do povo de Deus, era o inimigo deles. Irmãos, qual que é a vantagem de você liberar o seu inimigo? Você tem ele na mão para matar, ele não mata. Mas Eliseu não fazia o que ele queria. Eliseu pedia a direção porque tinha inimigo que Deus falava, elimina. Mas tinha situações que Deus falava, não. E era não, sabe por quê? Porque Deus queria tratar o povo dele. O povo dele estava passando por um momento de tratamento. Não era para aquele rei vencer, porque aquele rei estava contra Deus. Quem estava a favor de Deus era Eliseu, mas o rei estava contra. Então falou, pode liberar. E liberou. Passou um tempo, o povo voltou. Chegou para Ben-Hadad e disse, olha, a gente foi lá, rapaz, e o Deus do homem lá é forte. Por quê? Fomos aprender ele, levou a gente, quase matou a gente, deu pão para a gente. E aí Ben-Hadad ficou endemoniado. Ele falou, agora pega todo o exército da Síria, que era a maior potência na época, pega todo ele e vamos sitiar a Samaria. O que nós lemos aí.
E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, o rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou e sitiou Samaria. Não está dizendo a parte do exército. A raiva foi muito grande. E essa estratégia de sitiar, irmãos, ela é terrível. Porque quando uma cidade está sitiada, ninguém nem entra e nem... Ninguém entra e ninguém... Não tem jeito. E toda a plantação, tudo que aquele povo tinha de Samaria, não estava dentro dos muros, estava fora, fora da cidade. Então todo o suprimento que eles tinham estava fora. Aí Ben-Hadad falou: quer saber, ó, nós vamos fazer facinho aqui, ó. Nós vamos cercar eles, não tem como eles saírem, vão começar lá dentro, morrer de fome, daqui a pouco eles vão se render. Nós não vamos precisar nem lutar com eles, porque eles vão ficar fracos, desidratados, com fome, e vão se render. Vamos sitiar eles. O diabo faz isso do mesmo jeito até hoje. Quando ele está com bronca muito forte, alguém sabe o que ele faz? Às vezes você fala: mas eu não estou endemoniado, eu não tenho demônio. Não tem, mas às vezes o espírito está sitiando a sua casa, sitiando o seu trabalho. As coisas não entram, as coisas não saem, não dá certo as coisas, sua vida não tem paz. Ele sitiou você por um tempo e você não sabe o que fazer. E isso aconteceu porque Deus estava querendo tratar aquele povo, assim como Ele quer tratar cada um que está aqui. Irmãos, ficar longe de Deus é terrível. E esse povo estava longe de Deus. Agora o povo está numa situação de miséria, e a miséria é tão grande, eu quero encurtar por causa da hora, que chegou um momento em que a pessoa tinha dinheiro, mas ela não tinha com o que comprar. Quando um país começa a quebrar, começa a acontecer isso. Você vai no mercado, não tem nada para você comprar. Você tem até dinheiro para comprar, mas não tem. Chegaram a vender cabeça de cavalo, cabeça de cabra, cabeça, por 20 moedas de prata. Esterco de pombo, cocô de pombo, por 5, 6 moedas de prata, para poder comer esterco de pombo. Olha a situação que esse povo estava. Até que o rei estava andando por cima do muro, que o muro era muito largo na época. Ele andando ali, e daqui a pouco ele escuta uma mulher falando com a outra. E elas estavam assim, falando: bem, vamos escolher qual dos nossos filhos nós vamos matar para comer amanhã, se o meu ou o seu, para a gente não morrer. Aí uma falando para a outra assim: te matar o seu, te matar a fome da minha família, e depois mata o meu, depois a gente mata a fome da nossa família. Olha que situação que chegou. O rei ouviu isso. E quando o rei ouviu isso de Israel, de Samaria, ele falou assim: hoje eu mato Eliseu. Hoje a cabeça de Eliseu vai estar na minha mão. E ele já saiu com ódio, com raiva, com ira, já foi atrás de Eliseu, já bateu na porta de Eliseu, falou: sai para fora, Eliseu. Hoje Eliseu, estava ele e o chefe do comandante do exército de Israel junto com ele, e falaram assim: Eliseu, hoje a tua cabeça vai ficar na minha mão, porque eu escutei assim, assim, assim. Olha a situação desse povo. Se nós tivéssemos matado eles, nada disso teria acontecido. Você que falou, você que fez. Aí Eliseu, com toda a tranquilidade dele, é impressionante, ele falou assim: ô rei, vamos fazer um negócio? Amanhã vocês vão ver a mão de Deus. Amanhã a panela dessas mulheres aí que estão querendo matar o filho vai estar cheia de farinha. Amanhã vocês vão ver na porta aqui de Samaria Deus fazendo algo muito grande. Aí o rei olhou e pensou: meu Deus do céu, mas como que ele vai fazer? Aí o chefe do exército ali de Israel falou: não tem jeito, nem que Deus abra os céus e desça, não tem como isso acontecer. Não acreditou, não tem como acreditar. E aí o Deus dos improváveis, o Deus do impossível, o Deus que não desiste, o Deus que cumpre a sua palavra, que vela para cumprir a sua palavra, resolve fazer o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, isso. Nossa, está rápido agora aí. Estou gostando de ver. Pelo contrário,
Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Põe no 28. E ele escolheu o que ao ponto de vista do mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Então está dizendo o que Paulo está dizendo, que Deus escolhe as coisas fracas, frágeis, desprezíveis, para mostrar que não é o capitão do exército, não é você, não é o homem grande ou forte ou poderoso que faz, é Ele. E aí Deus toca em 4 leprosos. Os leprosos, ele nem entrava na cidade, meu Deus do céu, estavam na entrada da cidade, num canto jogados. Aí aquela voz profética veio no coração deles, e aí aqueles 4, um olhou para o outro e falou assim: meu irmão, estamos aqui desnutrido, fraco, desidratado, fedendo, podre, nós vamos morrer. Mas quer saber, vamos fazer um negócio? Vamos lá até o exército da Síria, quem sabe eles têm dó de nós, dá uma água para nós, um pão. Aí o outro falou: mas se ele matar, matou, é tudo ou nada, nós não podemos ficar aqui parado, nós temos que fazer alguma coisa. Deus não falou isso com um soldado forte lá de Israel, Deus não levantou com uma mulher forte, alguém lá de dentro, não, Deus falou com 4 homens desprezíveis, 4 leprosos, que ninguém nem sabe até hoje o nome, porque Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são. O menor aqui Deus pode usar para que o nome dele seja glorificado. Vem 4 jovens aqui, 4 meninos aqui, rapidinho, para me mostrar como que Deus fez para nós encerrar aqui. Não precisa vir tão rápido assim. Vai, esse menino novo aqui, 4 aqui. Isso, venha filho. Vem filho, você também, de preto, aí você, dos 2 aí. Vem, Brian Adams, Sherlock Holmes, vem, 4, isso. Pronto, já chegou 4 aqui já. Já tem 4 filhos, não é 5, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui vale por meio? Isso, tira o que é metade, é isso, vem cá. Filho, calma. Tudo tem um tempo para crescer, viu filho? Mas dá um trauma na criança aí, pronto. Esse menino é benção. Então vocês agora são 4 o quê? Leprosos, miseráveis, desgraçados, que não tem o direito nem de entrar na igreja. É isso que vocês são agora, entendeu? Só que vocês estão fracos. Vocês faz dias que não comem, que não bebem água, estão arrebentados, fedendo. Olha a situação que esses meninos estão. Está feio mesmo, estou vendo. Passar desodorante, né filho? Tem que passar. Depois que arrumar a namorada, não dá certo, filho. Olha só, aí eles estavam fracos, abatidos. Não era muito longe o lugar de onde eles iam, até onde eles iam chegar no acampamento dos sírios. Mas, como eles não tinham força, eles precisaram, sabe fazer o quê? Ajunta aí, um ajudar o outro. Põe a mão no ombro um do outro, isso. Os sírios estão lá, até alguém na câmera aí. Vamos supor, eu vou estar aqui só para ensinar vocês. Curva aí da canseira. Quando você está cansado, você está assim. Fraco, quem é fraco anda rápido ou devagar? Vocês vão andar bem devagarzinho comigo. Os sírios estão lá naquele lado, lá. Vamos andando, isso, bem devagarzinho, isso. Estão andando, os 4, bem o quê? Peraí. Fraco, doente, andando encurvado, sem dinheiro, sem nada, mas andando bem devagarzinho. Por quê? Porque cada passo que esses 4 aqui davam, bem devagarzinho aí, ó, 4 pequenininho, a palavra de Deus disse: e o exército da Síria começou a ouvir um barulho de milhares de cavaleiros, cavalos e exércitos. Os 4 fraquinhos, os 4 sem força de bater o pé no chão, parecia um grande exército, porque Deus usa as coisas que não são para aniquilar as que são.
vai andando devagar, vai andando isso. Devagarzinho. Olha só. A bênção está aqui, segurei. A bênção está aqui, ó. Só que eles estavam com tanto medo, tão cansados, que eles não levantaram nem o olho para olhar. Falou, se for para morrer, já morre pelo menos de cabeça baixa. Eles foram andando, a bênção já estava aqui. Todo aquele exército saiu num pau que deixou tudo, deixou camelo, deixou cavalo, deixou roupa, deixou carne, deixou pão, tudo para trás. Que eles falaram na cabeça deles assim: o rei de Israel fez pacto com o Egito, pacto contra os povos, e está vindo uma legião muito grande de soldados, vão matar todos nós. Eles ouviram um estrondo, um barulho poderoso de 4 leprosos que nem força para andar tinham. Você não está entendendo, meu irmão? Talvez você chegou aqui assim hoje, sem força para andar, mas o teu Deus vai te levantar, o teu Deus vai te restaurar, o teu Deus vai agir, porque Ele é Deus. Tem alguém vir mandar um brado de vitória aí? Obrigado, Vasco. Deus abençoe vocês. Se essas palmas é para Jesus, está fraco demais. E o texto fala assim: e eles chegaram até a extremidade. A extremidade é o tudo ou nada. Foi no extremo ali. E eles chegando na extremidade, andando, não tinha força para andar, mas sabe aquela pessoa magra, sem força, que anda, você não escuta barulho nenhum, mas aqueles passos geraram um eco tão poderoso lá na frente, que eles saíram desesperados, porque Deus estava ali. E aí a palavra do Senhor diz que eles chegaram, e quando eles chegaram, que eles não tiveram coragem nem de levantar a cabeça, que eles levantaram a cabeça, eles viram fumaça, eles viram animais, eles viram tendas abertas, eles viram a vitória na frente deles. E eles foram lá, comeram, beberam, se deleitaram. Era de madrugada, era noitinha, não tinha amanhecido ainda. Eles já estavam ali se deleitando. Não era dia, ainda era noite. E aí eles passaram, comeram. Um pegou ouro, outro pegou prata, outro pegou espada, outro pegou, e ficaram ali felizes. Mas um olhou para o outro e falou assim: viu, nós já comemos, já bebemos, já estamos ricos, estamos bem. E o povo lá dentro da cidade não sabe que a vitória está aqui. A vitória já está aqui, mas eles não sabem. Nós precisamos avisar que tem um Deus que não vai preparar o que eles precisam, já está preparado. Vou dizer de novo: nós precisamos avisar que o que eles precisam já está preparado. Olha a outra dificuldade que esses meninos tiveram. Voltaram agora com mais força, chamaram lá quem olhava lá em cima, o vigia: ei, psst, ô Zé, agora tem força para gritar, ué. Pois não, viu? Manda todo mundo abrir o portão, sair, porque a vitória está aqui fora. Você acha que de primeiro eles abriram o portão e acreditaram em 4 leprosos? Acreditaram ou não? Lógico que não. Mas aí eles falaram: viu? Ei, você não acredita nos leprosos, né? Mas olha aqui para nós. Está vendo? Isso aqui é pão, isso aqui é ouro. Está vendo isso aqui? Ele olhou e falou: mas rapaz, onde você arrumou isso? Lá, já está tudo preparado. A farinha está preparada. Não tem só farinha não, já fizeram até pão para vocês tomarem café da manhã. Porque o nosso Deus, Ele prepara todas as coisas. E como Eliseu disse, antes de amanhecer, já abriram aqueles portões. O povo saiu para comer, para se alegrar, para festejar. E eles foram. E aquele homem que duvidou de Eliseu, Eliseu profetizou para ele, diz assim: olha, acontece com muita gente. Ele falou para aquele chefe do exército de Israel que estava com o rei. Ele disse assim: nem que Deus abra o céu vai acontecer isso. Ele falou assim: ó, vou dizer um negócio para você. Você vai até ver a bênção, só que você não vai entrar nela. Você vai até ver, vai até sentir o cheiro, o gosto, mas não vai entrar nela.
Deus não quer só que você veja a bênção, Ele quer que você entre na bênção. Ele chegou, ele foi no portão com todo mundo. Aí a hora que ele foi para olhar, ele olhou e viu. Quando ele olhou e viu, veio uma multidão de gente com fome, desesperada, passou por cima dele, atropelou ele, pisou na cabeça dele, matou ele, morreu na porta da bênção. Por que ele morreu na porta da bênção? Porque simplesmente ele duvidou. Ele o quê? Não duvida não do que Deus vai fazer na tua vida em 2023. Senão você vai ver muita gente prosperando e você arrebentado. Senão você vai ver a bênção, mas não vai entrar na bênção. Você vai ver gente feliz e você infeliz. Deus chama você para uma nova vida. Há uma palavra profética para nós aqui hoje. Se o inimigo está cirandando o Brasil, se o inimigo está cirandando a nossa vida, se o inimigo está sitiando, não importa, porque Deus é maior. Basta nós cremos. Nós não precisamos matar o nosso inimigo. Nós não precisamos usar a espada, não, porque a nossa força é a nossa fé. Repita comigo: a minha força é a minha fé. Então aqueles 4 homens fracos, pequenos, sem expressão social, sem expressão nenhuma, tiveram coragem de enfrentar aquela situação, porque foram impulsionados por Deus. E Deus fez com que aqueles passos fracos, cansados, se tornassem em uma marcha na direção da vitória. Quem quer marchar em direção da vitória, dá uma glória a Deus aí. Fique de pé em nome de Jesus. Depois eu gostaria que você lesse da tua casa o capítulo 6 e o capítulo 7 de 2 Reis, porque eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muita coisa com vocês, em nome do Senhor Jesus. É muito interessante porque quando Eliseu fala, olha só lê o que o capitão aqui disse, é muito forte aqui. Porém, um capitão em cuja a mão do rei se encostava, era um amigo, era uma pessoa que estava com o rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, isso não vai acontecer. E aí o profeta diz: eis que tu verás, mas não entrarás na bênção. Eu não quero só que você veja, eu quero que você entre. Tem gente que vai ver o portão do céu, mas vai para o inferno. Tem gente que vai ver, mas não vai entrar, porque pensou que religioso entra no céu. Religioso não entra no céu, bonzinho não entra no céu. Só